Deus endureceu o coração do faraó? Vamos estudar esse assunto? A princípio eu já quero dizer para vocês que até parece que o faraó era um coitadinho e que Deus era alguém cruel, mas isso não é verdade. A gente vê em Êxodo capítulo 5, versículo 2, o faraó dizendo assim: quem Deus pensa que é? Que vai vir aqui no Egito e já vai chegando dando ordem? Vai chegar dando ordem? Não, aqui quem manda sou eu. Então o faraó não era um coitadinho. E Deus também não era cruel. Deus deu muitas oportunidades, Deus deu muita chance para o faraó. Ele que não quis aproveitar as chances e as oportunidades. Veja, Deus, ele não vai evangelizar uma nação cujo rei pensa que é um Deus. O faraó se sentia um Deus. Deus não foi lá para evangelizar faraó. Deus foi lá para guerrear contra faraó. Porque não só guerreou contra o faraó, que se achava um deus, mas guerreou contra todos os deuses do Egito. E cada uma das pragas é Deus atacando os muitos deuses do Egito. Em Isaías capítulo 48, versículo 11, nós lemos: por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não dou a outrem. Então, Deus tem sim as suas manifestações de juízo contra o povo do Egito, contra os oficiais do Egito e contra o faraó. Deus humilhou os deuses egípcios, inclusive o faraó que se achava um deus egípcio. No capítulo 3 de Êxodo, versículo 19, nós lemos assim, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então Deus já sabia, aqui a gente vê de novo a onisciência de Deus, Deus já sabia que se o faraó não fosse obrigado por mão forte, ele não iria deixar o povo de Israel ir embora. Mas não é o fato de Deus saber que ele causa. Ele sabe das coisas desde o princípio, mas ele não causa o futuro. Na sexta praga e na sétima praga, nós vemos Deus lembrando o faraó. Deus lembrando Moisés, falando assim: Moisés, lembra que eu disse para você que ele não iria libertar o povo se não fosse por mão forte? Como Deus já tinha dito, como o Senhor tinha dito a Moisés. É assim que o texto trata. Então o faraó estava obstinado. Você vê isso no capítulo 7, versículo 14. Ele estava obstinado. Ele endureceu o coração, o seu próprio coração. Você vê que antes das pragas caírem, naquele aviso que Moisés foi fazer para ele, junto com Arão, ele já havia endurecido o coração. Ali fala sobre isso no capítulo 7. A gente vê, tudo isso que eu vou falar agora está no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9, né, de Êxodo. No aviso prévio, a Bíblia fala que ele endureceu o coração. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sétima praga, a Bíblia fala: e o faraó endureceu o coração. Então, desde o começo até a sétima praga, a expressão que aparece é: o faraó endureceu o coração. Deus falou que endureceu o coração do faraó antes, como um aviso do que ele iria fazer lá na frente. Devido à teimosia de Faraó, à dureza do coração de Faraó, né, a obstinação do coração de Faraó, Deus foi realmente, no final da história, quanto mais Deus agia, mais teimoso, irritado o Faraó ficava, mais ainda mais provocado ele se sentia. Então, por isso que Deus, provocando o Faraó no final das 10 pragas, você vê a palavra de Deus dizendo: Deus endureceu o coração de Faraó, porque conforme Deus agia, mais rebelde ainda o Faraó ficava. É a mesma história da pizza, né? O mesmo fogo que endurece a massa, amolece o queijo. E é a história do vaso, né? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então, a gente vê que não existe uma culpa em Deus. O que existe é Deus saber tudo o que ia acontecer antes, falou,
né, antecipou para a gente que isso ia acontecer. E aí ele pega, sim, na 6ª praga, na 8ª praga, na 9ª praga e na 10ª praga, o texto bíblico diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, lá no final da história, da metade para lá, depois de dar muitas chances para o Faraó, Deus pega e, de tanto provocar Faraó, acaba que ele causa o endurecimento, a revolta, a rebeldia do Faraó ainda mais. Em Êxodo capítulo 4, 21, a Bíblia fala que Deus endureceria o coração do Faraó. Então, Deus já estava nos avisando que isso iria acontecer, essa dinâmica iria acontecer. O endurecimento do coração é um tema que se estende por toda a Bíblia. E pode acontecer ainda hoje. Se nós formos rebeldes, se nós formos teimosos, não importa quantas chances Deus nos dê. Se a gente pegar implicância, a gente vai de mal a pior. A gente vai tornar o nosso coração obstinado. E depois, tudo que Deus fizer vai ser para provocar a gente, agredir a gente vai se sentir agredido por Deus, provocado por Deus. E você sabe que isso vai se repetir mesmo, escatologicamente falando, nas 7 pragas, isso vai se repetir. Não vai mais haver perdão, não vai mais haver graça. E Deus vai pegar e vai derramar pragas sobre este mundo e o nosso coração já vai estar endurecido e não vai ter um caminho de volta. Que você possa aproveitar hoje o tempo e as chances que Deus está te dando e que você possa fazer um bom entendimento desse estudo aqui, não deixando o seu coração endurecer, mas deixando Deus moldar você com o poder dele e a palavra dele.